Pedro 3, vamos fazer a leitura do versículo número 9. Creio que nessa noite eu estou diante de um povo forte. E por que eu digo que estou diante de um povo forte? Porque eu creio que muitos fisicamente não estavam 100%, não estavam muito bem, não eram obrigados a estar aqui, mas mesmo assim estão. Então, muitas vezes, quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. Por que estamos diante de um povo forte? Porque muitas vezes nós erramos, falhamos, pecamos, mas reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, então nós somos fortes no Senhor. Quem encontrou 3:9 da segunda carta de Pedro, diz amém? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém. Pode tomar assento, chamar a atenção para essa segunda parte, a parte final desse versículo que nós lemos nessa noite, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é bem verdade que o Senhor nosso Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém se perca, mas nós também, você também, precisa de querer ter uma vida com Deus. Você precisa de querer ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor. Você precisa almejar salvação, porque não basta que Deus queira que você não pereça, que Deus queira que você não se perca, porque a sua vontade, em se tratando desse assunto que nós estamos falando, ela vale por demais também. E o nosso Deus, Ele nos dá livre-arbítrio. Então, que o próprio Deus possa colocar nos nossos corações e manter nos nossos corações a alegria da salvação, o entendimento que Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça, e que a soberana vontade do Senhor esteja no centro de nós, que nós estejamos no centro dessa grande e soberana vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele também fala, ele afirma na sua carta a Timóteo, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Na carta aos Hebreus, o autor vai dizer o seguinte: assim também Cristo, Hebreus capítulo 9 e versículo 28, o autor vai dizer o seguinte aqui: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Eu me alegrei quando eu vi aqui a saudação do copastor, evangelista Edivaldo, e logo em seguida a pastora Eliana também falou de uma época, de um período onde ela estava desviada, e essa palavra ela foi confirmada ao meu coração aqui, e ao longo dessa mensagem os irmãos vão entender um pouco mais daquilo que a gente está falando, e que nós possamos entender, que você possa entender uma coisa: o que vai te levar, o que pode te levar ao inferno, não é o seu pecado, mas é a falta de perdão. E é por isso que João pregava o arrependimento, é por isso que o apóstolo João saía para as ruas
debaixo de uma autoridade do Altíssimo e chamava o povo ao arrependimento. Porque pecar, nós pecamos todos os dias, nós somos falhos, pecadores. Mas os nossos pecados, desde que haja arrependimento, nós seremos perdoados. Eles não poderão nos levar para a eternidade sem Jesus, para o inferno. Então, que nós possamos entender todos os dias e pedir a Deus a cada manhã, a cada vez que a gente orar, para tirar o orgulho de dentro da gente, porque o orgulho muitas vezes vai nos atrapalhar a reconhecer, a nos arrepender, que somos errantes, falhos, pecadores. Mas quando nós reconhecemos e verdadeiramente nos arrependemos, e Deus conhece o mais profundo dos nossos corações, Ele tem poder para sondar os corações, Ele vai nos perdoar com toda certeza. Então, que possamos ter esta palavra dentro de nós. É por isso que Jesus disse: arrependei-vos. É por isso que Jesus falava e nos fala nos dias de hoje através da sua palavra. É porque Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém pereça. E a vontade de Deus, ela é soberana. Eu não quero que você morra hoje, mas eu quero deixar aqui uma pergunta para a sua reflexão, para que você possa meditar. Você não precisa responder para mim, responda a si mesmo. Converse com Deus a respeito desse assunto. Se você morresse hoje, você estaria preparado? Então, que você possa meditar. No livro do Êxodo, vai falar a respeito dos mandamentos do Senhor. E nós podemos citar alguns aqui dentro dessa pergunta que eu vos faço nessa noite, para que você possa meditar, para que você possa ficar pensativo, para que você possa falar através desta mensagem com Deus acerca desse assunto. Porque o pecado, se a gente for analisar, é muito fácil da gente cometer, não é difícil. O difícil é não pecar, mas nós podemos nos esforçar para não pecar. E quando pecarmos, aquilo que nós acabamos de dizer, ter nos nossos corações a humildade de reconhecer e buscar em Deus, buscar de Deus o perdão, porque aquela comunhão que nós perdemos por causa do pecado, através de Jesus Cristo, que é muito presente nas nossas vidas, nós podemos ter de volta essa comunhão. Então, que nós possamos aproveitar essas oportunidades. E aí eu deixo essa pergunta: você honra pai e mãe? Porque mesmo a gente que já tem uma certa idade, quem tem pai, tem mãe, a gente não fala essa questão de honrar pai e mãe, não é só para uma criança, para um adolescente. Ela cabe a todos nós meditar. Será que nós honramos pai e mãe? Será que quando o nosso pai, a nossa mãe, fala algo conosco, nos dá uma orientação, talvez uma ordem, com base na palavra, nós temos obedecido nossos pais, nossas mães? Então, que nós possamos meditar no dia a dia, em tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas. Você tem falado, já falou o nome de Deus em vão? Um certo dia, pregando uma outra mensagem, eu citei essa parte aqui e citei até alguns exemplos. Por exemplo, quem assiste jogo de futebol, quando o seu time está ali jogando, está terminando o jogo, e aí tem um lance ali na área, alguém é derrubado dentro da área, já terminando o jogo, meu Deus, você já se preocupa assistindo um jogo de futebol, meu Deus, se preocupa. Então são diversas maneiras. Às vezes as pessoas que gostam de assistir uma novela, tem uma cena ali e ela vai falar também. Então nós temos que ter cuidado. Por isso que eu falo que é muito fácil, porque são muitas as coisas que podem acontecer no dia a dia, no nosso meio, para que a gente venha a pecar. Você já cometeu adultério, nem que seja em pensamento.
E eu vejo como uma hipocrisia, uma falsidade. É por isso que Jesus disse um dia que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque apedrejar é fácil. Talvez alguém que não comete adultério de corpo presente, mas comete no pensamento, nas redes sociais, quer falar de um adúltero aí, porque alguém cometeu adultério. Então, é hipocrisia da nossa parte. Então, que nós possamos ficar atentos à palavra poderosa de Deus e não cometer tais coisas. Mentiras. Você mente? Você já contou alguma mentira por aí? Por onde você passa? É muito comum você ouvir alguém dizer assim: eu menti, mas foi para ajudar uma certa pessoa numa certa situação. Não deixou de ser pecado a sua mentira. E um conselho que eu deixo para quem comete tais coisas: você mentir para ajudar alguém a resolver a situação de alguém, criar um problema para você, porque o pecado, ele vai te trazer consequências. Que maravilha, e mentiu, resolveu uma situação, ajudou alguém e agora vai sofrer as consequências. Então temos que ficar atento à palavra do Senhor por causa dessas coisas, de muitas outras. Então medite, não responda nada disso para mim. E entenda uma coisa: nós precisamos de nos arrepender todos os dias. E a Bíblia vai dizer que aquele que se arrepende alcança misericórdia. E quem alcançar misericórdia não vai perecer. Então que possamos nos arrepender. Um certo dia, o irmão Carlos, ele mandou uma mensagem para mim, que nem tem ela em vídeo, porque foi uma mensagem de um pregador há mais de 100 anos atrás, 1800 e alguma coisa. Ela só era falada, eles tinham ela escrita e naquela mensagem ali que ele mandou para mim, era falada. Eu me recordo que aquela mensagem tocou muito ao meu coração, e a mensagem que tem que ser pregada nos dias de hoje, nos dias atuais, porque Jesus Cristo de Nazaré está vindo aí. E aquela mensagem dizia o seguinte: que hoje nós damos um passo aqui, mas amanhã nós não sabemos onde será o nosso próximo passo. E naquela mensagem o pregador, ele dizia o seguinte para aquele povo: que o pecador, ele caminha por sobre uma superfície muito frágil. Ele caminha por uma superfície muito frágil, que pode se quebrar a qualquer momento por causa do peso do seu pecado. Então que nós possamos ter cuidado por onde nós andamos, o que nós falamos, porque Deus, ele não quer que você se perca, Deus, ele não quer que você pereça. Então aproveite que ainda há tempo para se arrepender. A hora é essa, a hora é agora. Davi, ele pecou, olha só o perigo do pecado. Davi pecou. A Bíblia vai dizer que ele cometeu adultério e, consequentemente, assassinato. Um pecado, ele puxa o outro, porque na história de Davi, ele comete adultério e, para tentar esconder o seu pecado, talvez na visão dele, para tentar esconder, para tentar tapar diante dos olhos humanos aquele pecado, tentar consertar uma situação de um erro grave, ele comete um outro. Se for analisar, foi pior. Ele prepara para aquele marido da esposa a qual ele tinha cometido adultério ir para frente na batalha para ser morto. Então funciona assim. Quando você mente e comete um pecado, daqui a pouco você está contando uma outra mentira para esconder aquela primeira mentira. Ou seja, o pecado vai te fazendo um escravo dele. O diabo vai te fazendo um escravo. Você vai se tornando aos poucos um escravo do pecado. E a palavra, a presença de Jesus nas nossas vidas é que vai nos mostrar que nós temos que nos afastar desse mal, que nós temos que deixar essa práticas da carne, das trevas. Aí a Bíblia vai dizer que Davi se arrependeu, chorou amargamente e se arrependeu de todos os seus pecados e recebeu o perdão de Deus. E nós, quando nós nos arrependemos, choramos
aos pés do Senhor, nós também recebemos, mas não estamos livres das consequências. As consequências para Davi foram dolorosas. O sangue não saiu da casa daquele homem. Conosco é assim também. Davi já era o rei Davi. Não importa quem você é, não importa a sua colocação, a sua graduação, não importa. Pecou, vai sofrer as consequências. Então, irmãos, nós precisamos, nos afastar dessa prática do mal. Não deixe que o inimigo te escravize. O ladrão na cruz, ele se arrependeu ali no último momento, alcançou misericórdia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então é só benefício. Se você for para a palavra, você vai ver quantos benefícios nós temos por causa do arrependimento. E sem humildade não vai ter como reconhecer, se arrepender. Então que essa humildade esteja nos nossos corações. Veja o que a palavra de Deus diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então é assim: pecou, confessa, se arrepende e deixa. Eu volto a falar a respeito da pastora Eliana aqui. Desviou, volta, e não demora, volta logo, porque Jesus vem. Na primeira oportunidade que você tem que voltar. Agora é preciso entender uma coisa também, igreja do Senhor. Quando você peca, você tem que se arrepender e pedir perdão. Agora, quando você se afasta da presença do Senhor, se desvia, você tem que retornar e reconhecer, renovar a aliança com Jesus. Tem muitas coisas que às vezes falta humildade para a pessoa se desvia, depois só quer pedir perdão e está tudo ok, mas reconhecer que estava desviado e renovar a aliança, muitos têm vergonha. Eu acho que vergonha é se desviar e ficar desviado. A partir do momento que você tomou a grande decisão, foi alcançado, convencido pelo Espírito Santo, e não quer erguer a mão, não quer receber uma oração na frente da igreja, é porque ainda está faltando alguma coisa. A obra não foi feita por completo. Então é dessas coisas que nós temos que falar por onde nós passarmos. Vai ser uma mensagem que não vai ter glória a Deus, vai ser uma mensagem que nós vamos falar ela lá fora, as pessoas não vão nos agradecer no momento, mas eu tenho certeza que depois vai chegar um agradecimento, vão ter gratidão no coração, porque essa é a mensagem que vai fazer diferença na vida das pessoas. A mensagem que você falar que confrontar, essa é a mensagem que vai promover mudança na vida das pessoas. Não estou dizendo que você não pode chegar numa pessoa que precisa de um abraço, de um aperto de mão, que precisa de uma palavra de consolo, de conforto. Jesus te ama. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, pode também e deve, mas essa palavra de arrependimento, eu acredito que ela deve ser mais pregada por todos nós. E quando eu falo de ser pregada, não é apenas com o microfone na mão, diante da igreja, não. É principalmente aí nas ruas, aí fora. É lá que ela é mais necessária ainda. Aqui também ela é necessária, mas lá eu creio que ela é muito mais. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. O pecado afasta o homem de Deus. É o pecado que faz separação entre nós e o Senhor. E nós não podemos ficar separados do Senhor, porque a hora, o grande dia se aproxima. Jesus está vindo aí, é tempo de estar na presença. Ou você está na luz, ou você está nas trevas, ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Não tem como estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Eu minto, mas eu estou firme com Jesus. Eu não gosto do meu irmão, mas eu estou firme com Jesus. Isso é uma mentira, é Satanás quem tem colocado isso no seu coração.
Eu não perdoo, mas eu estou firme com Jesus. Não há chance, não há possibilidade disso acontecer. Se você não perdoa, você está distante do Senhor. Se você não perdoa, você não recebe o perdão de Deus também. E o pecado, ele te afasta do Senhor. Eu sou assim, não pretendo mudar, mas graças a Deus eu estou firme com Jesus. A pessoa está errando, está cometendo falhas, pecados graves. Não pretendo mudar, mas estou firme com Jesus. Que conversa é essa? Está errado. Não existe. Não tem chance desta palavra ter base bíblica. Veja o que Paulo fala na carta aos Gálatas, sobre as obras da carne. 5, 19, 20 e 21. Presta atenção, irmãos, nessa leitura. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra, é Deus. Então abandona essas práticas enquanto há tempo, igreja do Senhor. Em Ezequiel, voltando um pouco lá no Antigo Testamento, 18 e 21, olha o que diz a palavra de Deus: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e andar com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então é só benefício, nós precisamos ficar atentos a essa palavra. Eu anotei aqui, busquei um pouquinho no dicionário a respeito de Gálatas 5 aqui, que nós fizemos a leitura de 3 versículos, e vou passar para os irmãos. Depois você pode pegar a Bíblia, né, vai no Google aí, no dicionário, e dá uma olhada para você ver o significado, porque quando nós falamos rapidamente essas palavras que nós lemos aqui, e que Deus está dizendo aqui, que quem comete coisas como essa não herdará o reino de Deus, se não se arrepender, não vai estar na glória. Veja só o significado aqui para você entender: fornicação, prática sexual que não é entre cônjuges, pecado da luxúria, da carne, impureza, falta de limpeza, sujeira e imoralidade, lascívia, sensualidade exagerada, libidinagem, luxúria, despudor, idolatria, para que você entenda que idólatra não é somente quem tem um santo de barro na sua casa, né? Talvez tenha um crente aí que é mais idólatra do que um outro aí por aí, e está falando que o outro é idólatra, que ele não vai para a glória, não vai para o céu, e é muito mais idólatra. Idolatria, admiração exagerada, amor excessivo, é prestar culto a ídolos. Tem gente que não tem santo de barro, mas se não vai na igreja direitinho, mas se souber que está vindo um cantor famoso, ele vai estar lá. Fala pouco de Deus, mas fala muito de um cantor famoso, de um pregador famoso. E aí o inimigo vai aproveitando, e daqui a pouco o negócio vai piorando e vai ficando feio. Inimizades, ódio, malquerência, porfias, contendas, discussão, disputa, polêmica, briga, emulações, imitar alguém que achamos um bom exemplo. O maior exemplo para todos nós é Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós não precisamos de imitar ninguém. Inveja de alguém que tem algo que nós queremos. Deus tem tudo para nós, para que querer algo que o outro já tem? Se o outro já tem, é porque Deus já deu para o outro, é dele, não é meu. E o que nós temos também é nosso, ninguém vai tomar. Ciúmes, querer ser como outra pessoa, então são emulações. Dissensões, divergência de opiniões ou interesses, falta de concordância, divisão, conflito, desavença,
Se Deus está dizendo que é obra da carne, que é pecado, não adianta ficar justificando. Aquilo que eu falei no início, eu menti, mas foi para ajudar alguém. Não adianta justificar. Alguém pode até te apoiar, engolir uma justificativa como essa, mas Deus não vai aceitar. Então não vai adiantar. O que mais nós vemos nos dias atuais são pessoas olhando para a vida dos outros, vendo tais coisas como nós lemos aqui, tais pecados, apontando, julgando, condenando. Então essa mensagem é para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque talvez eu não cometa alguns pecados aqui, mas posso cometer outro. É muita hipocrisia alguém olhar, passar nas ruas aí, ou ver alguém passando na rua cambaleando, porque está na bebedice, que foi citado aqui, e falar, esse aí vai ter que mudar, senão ele vai para o inferno. E não olhar para dentro de si, que acaba de falar de alguém, mas quando chega em casa, olha a altura da pratada. Ali está cheio, não está dando conta mais, mas está querendo mais. Eu não tenho vergonha de falar que eu cometo pecados como esse. Peço a Deus para me ajudar. Às vezes eu estou ali comendo, nem terminei de comer, já estou pensando numa outra comida, meu Deus, misericórdia. Então é fácil de pecar. Então nós não temos que olhar o pecado do outro, porque nós achamos que o do outro é mais feio do que o nosso. Porque se nós não olharmos para dentro de nós, pedir a misericórdia do Senhor, para nós melhorar, para nós mudar, nós vamos ficar o tempo todo acusando. E é por isso que dizem que vai ter surpresa lá no alto. Talvez essa surpresa é alguém chegar lá e procurar. Ué, mas cadê fulano? Fulano era para estar aqui. Ou talvez alguém que chegar no fogo, que queima, que vai queimar, e encontrar com alguém lá e falar, mas esse aqui está aqui, não estou acreditando que esse aqui está aqui, não. Estou fazendo só uma ilustração aqui para os irmãos entenderem. Então isso é para que nós possamos olhar para dentro de nós. Não vai adiantar ficar olhando a vida do outro. Se for para ajudar, para ser um instrumento nas mãos de Deus, talvez não consegue ajudar com palavras, mas com atitude, com a oração, aí tudo bem. Mas para olhar em tom de acusação, de apontamento, de julgamento, não vai adiantar. Então, que possamos ficar atentos a todas essas coisas. Nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar. Deus, Ele não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém pereça. Entenda uma coisa, tem algumas pessoas também que não querem que as outras morram. Deixa eu fazer uma rápida ilustração aqui. Vamos dizer que você está ali na beira de um rio, na beira de uma lagoa, um lago, um açude, e se depara com alguém que entrou ali naquelas águas e talvez não sabe nadar, ou até sabe, mas aconteceu algum imprevisto, e aquela pessoa está ali se afogando, próximo de morrer, e alguém que conhece, um familiar, ou talvez alguém que nem conhece, mas não quer que aquela pessoa morra, ele vai pular naquelas águas e vai salvar. Talvez tenha uma casa pegando fogo, tem alguém lá dentro, a pessoa entra no meio daquele fogo para salvar alguém, porque não quer. Imagine Deus, Deus é que não quer que a gente se perca, que a gente morra. Então, é dessa maneira nas nossas vidas, igreja do Senhor. E o pecado é assim. Deus, Ele perdoa, Ele tira, Ele te livra, Ele te lava, Ele te limpa. Mas como essa ilustração que nós falamos, alguém foi lá e tirou de dentro da água. Se a pessoa temar e voltar, ele vai morrer, porque pode ser que da próxima não tem ninguém para tirar. Com nós é assim, Deus Ele vai nos livrar, nos lavar, nos limpar. Mas se nós temar e voltar para as terras, voltar para o pecado, é um grande risco, um grande perigo que nós estamos correndo. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas nós temos o melhor, o maior ao nosso favor, porque Deus é o dono da vida e Ele não quer que nenhum pereça, que ninguém se perca, igreja do Senhor. Então faça a sua parte, obedeça a palavra de Deus, ande em retidão, se desvie do mal.
Você não vai perecer, porque Deus não quer que você pereça, mas faça a sua parte, entendendo que a vontade de Deus é soberana e que você possa estar no centro da vontade de Deus todos os dias da tua vida, no nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje, né? Uma palavra que a gente sabe que não tem tanto glória a Deus, mas o importante é que os irmãos ouviram a mensagem atentamente, e é uma mensagem que é para todos nós. Quando eu preparava essa mensagem, essa semana aí, Deus falou muito comigo. Primeiro Ele falou comigo, e eu recebi. E eu falei, eu preciso levar essa mensagem ao povo de Deus, e aqueles que nos assistir também através do canal, que possam ser alcançados por essa palavra que faz efeito na vida daquele que crê. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor.